Boa noite para todos. Graças a Deus. Que o Senhor faça desta oração cantada uma realidade nas nossas vidas aqui nessa noite, ensinando-nos a olhar com os olhos de compaixão, a amar o nosso irmão, ensinando-nos o Evangelho, que possa arder em nossos corações tudo que acontecer aqui, nos aproxime mais dos pés de Cristo. É o mais elevado lugar que você pode estar, é aos pés de Cristo. O lugar melhor para se estar é no centro da vontade de Deus. Não há lugar mais confortável do que o abraço do Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar a fechar os seus olhos. Nós vamos orar mais uma vez, invocar o nome do Senhor. Ó Deus, nós nos encontramos em tua casa, reunidos com os nossos irmãos. Teu Espírito nos pegou pela mão e nos trouxe até aqui, a este jardim regado, um manancial de águas inesgotáveis, onde o Senhor tem ordenado tuas bênçãos e a vida para sempre, na congregação dos santos, homens e mulheres salvos e separados para o louvor de tua glória. Teu Espírito nos pegou pela mão e não nos levou a um deserto para sermos tentados, mas nos trouxe até aqui para sermos tratados, ó Deus, curados, fortalecidos, alimentados, reencorajados. Senhor, nós invocamos o teu nome. Receba o culto que te devemos, tu és tudo para nós. Que possamos sair daqui diferentes do como entramos. Em nome de Jesus, oramos para o louvor de tua glória somente. Amém. Amados, abramos nossas Bíblias no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3. Livro do profeta Abacuque. A oração do profeta é uma poesia num tempo de dor. A súplica, este misto de fervor, de súplica e canção, foi escrito de joelhos no tempo de calamidade. Antes de ler o texto, eu preciso te lembrar do contexto. Este profeta é contemporâneo de Jeremias. 600 anos antes de Cristo, ele estava ferido, machucado, sua alma estava inquieta, porque seus olhos contemplavam a injustiça. Havia no meio da nação de Judá homens ímpios, falsos, que não se quedavam aos pés de Yahvé e estavam prosperando. Aquilo era um lamento no coração daquele homem, de ver um mundo prosperando, aparentemente prosperando, sem dar os devidos louvores a quem é digno. Então ele questionou diante de Deus, e Deus falou assim para ele: eu vou resolver isso em Abacuque, eu vou mandar uma nação impenitente, má, agressiva, eu vou levantar a Síria, Nabucodonosor será o teu servo, e então castigará o pecado de Judá, e aquilo arrasou a ele ainda mais. É quase homeopatia. Homeopatia é um princípio onde doses
menores de uma patologia contrária pode curar a sua patologia. É a ideia do mal que cura o próprio mal. É um tratamento de choque que Deus daria para aquela nação. E diante de todas essas visões aterradoras, o que ele fez? Ele orou ao Senhor. E ele cantou ao Senhor. E no capítulo 3 ele diz assim: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está revelado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalha-os os montes primitivos, os outeiros eternos se abalam. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã e aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. A casa contra os rios, Senhor, que estão irados, é contra os impérios a tua ira, ou contra o mar, o teu furor, já que antes montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória, tiras a descoberto de teu lado, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes vêm, se contorcem. Passam correntes de águas profundas do mar, faz ouvir a sua voz. Levantam bem alto as suas mãos, o sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das suas flechas sibilantes, o fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calma os pés das nações, tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e descobres todo o fundamento. Traspassa a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre as corruptas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouviram e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeu nos meus lábios, entrou por dentro nos meus ossos, e os meus me vacilaram, pois em silêncio devo esperar um dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas no aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza,
e faz os meus pés como da costa, me faz andar de cabeça erguida. Ai, queridos, na tua ira, ó Deus, lembra-te da tua misericórdia. Quem de nós, irmãos, não temos sido negligentes na nossa vida de oração, leitura bíblica, no trato com nossos irmãos? Quem de nós não tem abandonado princípios valorosos do Evangelho em troca das migalhas deste mundo? Quem de nós não é digno da ira de Deus? Todos nós somos dignos de sermos punidos com essa força colossal que marcha sobre a terra e faz tremer as montanhas. Todos nós somos dignos de ser punidos, cujo aquele que traz na mão relâmpagos escondidos em suas mãos, relâmpagos poderosos, e isso é apenas um poder oculto dele. Quem de nós, queridos, não somos dignos de todo o inferno por toda a eternidade? Não há ninguém, irmãos, que não cometa erros, menores que sejam, erros capazes de nos encerrar, não mais aprofundamismo. Porém, Deus, na sua ira, tem se lembrado de nós com misericórdia. Meu filho, quando Deus olha para você, ele vê o filho dele. Meu irmão, quando Deus te enxerga, você está salpicado pelo sangue de Cristo. Quando Deus contempla a sua face, ele vê a face do Santo de Israel. Deus olha para você e ele se lembra constantemente do que ele fez por você naquela cruz. Portanto, podemos cantar no meio das tempestades. Portanto, podemos fazer com que as nossas orações se ergam aos céus com poesia. Podemos dar as nossas lágrimas ao Senhor com ações de graças e oferecer-lhe tributos de ações de graças e hinos de louvor, porque Ele tem mudado a nossa sorte, irmãos. Ele é aquele que faz a ferida, mas também cura as feridas que Ele faz em nós. Ele é o Pai amoroso que nos disciplina porque nos ama. Ele é aquele que permite que momentos difíceis nos acometam para aprendermos do seu onipotente amor. Ele é aquele que nos sonda, nos conhece e tem nos sustentado. Ele é aquele que podemos falar que, ainda que tudo nos falte, Tu és o nosso pastor, e isto nos basta. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que o gado minta e não dê as suas crias, ainda que as ovelhas sejam dispersas, ainda que tudo que nos traz a maior alegria se nuble diante das tempestades que podem sobrevir, eu enxergo através das nuvens, porque a minha alegria é o Senhor, aquele que ninguém pode te tirar, e ninguém pode também tirar-me das mãos dele. Talvez você chegou aqui sem se dar conta de nossa miséria. Esse é um bom momento para pensarmos bem quando temos sido negligentes. Mas aqui também é um excelente momento para olharmos para cima e contemplarmos o quanto Deus é bom. Ele pode perdoar o seu pecado, irmão, lavar a sua alma.
Não importa quão profundamente você tenha caído, não importa quão triste esteja o seu coração, talvez você esteja achando que é outro problema, e pode ser um pecado não espremido, não confessado. Talvez você está sentindo calafrios, falta de ar, inquietude, nada que você faz te traga satisfação. Quem sabe você pode dizer nesta noite, como eu quero dizer também: portanto, eu me alegrarei no Senhor. Vamos confessar os nossos pecados diante de Deus. Temos um tempo apropriado para isso. Ele te sonda e te conhece, e sabe quem somos. Vamos orar, vamos nos quedar diante daquele que pode mudar a história. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te suplicamos nesta noite, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia, porque a tua ira dura um instante, mas as tuas misericórdias não têm fim. A tua ira durou um instante para todos que estão em Cristo Jesus na cruz, mas será eterna para todos que não se refugiarem dele. A tua misericórdia, Senhor, é sempre eterna, e ela se renova cada manhã. Em nome de Jesus, ó Deus, lava-nos nossos olhos que têm visto aquilo que te desagrada, nossas mãos que têm procurado aquilo que não convém, nossos passos que se atrevem a correr para longe de ti. São muitas as nossas ações contrárias à tua vontade, ó Deus, nós te pedimos. Purifica-nos e ficaremos mais limpos e alvos do que a neve. Sara-nos, ó Deus, alivia a nossa alma, quebra essas correntes que maneiram os nossos calcanhares, pesando os nossos passos, tira de nossos ombros, ó Deus, essa pesada carga, alivia o nosso coração, Senhor, regaça as nossas almas, ó Pai, por favor, nós queremos respirar aliviado. Perdoa-nos, ó Deus, quantas vezes
ignoramos a tua vontade e tentamos levantar aqui os nossos próprios reinos. Senhor, perdoa-nos. Quantas vezes tratamos mal os nossos cônjuges, perdoa-nos. Quantas vezes tratamos mal os nossos filhos e pais, perdoa-nos. Quando Deus perdoa-nos, quantas vezes temos negligenciado os dons que o Senhor nos deu, perdoa-nos. É a nossa oração, rogando, aliviar-nos, porque sabemos que o Senhor tem lembrado da tua misericórdia e tem restaurado a nossa sorte, e nós temos ficado como quem sonha. A nossa boca tem se enchido de riso, porque grandes coisas tu tens feito por nós. Em nome de Jesus, queremos cantar de louvor, porque fica-nos bem o cântico de louvor a Deus, de almas que glorificam o teu nome, de gente que sabe o que é ser livre para adorar. E aqui estamos, ó Deus, receba a nossa adoração em misto de ações de graças, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar, irmãos. Vamos chamar os nossos irmãos do grupo de louvor para exaltarmos o nosso Deus. Boa noite, igreja. Eles que puderem estar de pé para juntos louvar ao nosso Deus. A palavra do Senhor nos diz em 1 Crônicas 29, verso 11: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Essa é a canção que cantaremos agora. Do Senhor são os céus e a terra, e tudo que nele. A gente possa declarar isso de todo o nosso coração. Tu és o Deus dessa terra, tu és o Deus desse povo, tu és o Senhor da nação, tu és o Senhor do nosso coração. Como adoramos agora, que realmente o Senhor seja o centro da nossa adoração.
nos ensinou. Ó Deus, que em nome de Jesus avancemos e cumpramos a tua missão, não somente nesta igreja, mas fora dos muros desta igreja, levando a Deus aqueles que carecem de salvação, o Evangelho que tem poder para salvar. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos. Você já deu uma boa noite para quem está pertinho de você aí? Pega na mão dele e fala assim: boa noite, meu filho. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Você que nos visita, valeu. Você é muito bem-vindo. Casa é do nosso Pai. Que bênção, que alegria para nós. Salmo 142. Abra sua Bíblia, meu irmão. Salmo 142. Oração no meio de grande perigo. Pense. Oração no meio de grande perigo. Talvez os jovens não saibam nem o que é isto, mas a partir dos 30, 40, 50, a vida coloca diante de nós motivos intensos para orarmos. Mas há também jovens que já trilham este caminho com muita intensidade. Só quem teve que orar no meio da tempestade sabe da urgência que temos em ver as respostas de Deus. Ouça o texto, leia comigo, me ajude aí na leitura, preste atenção enquanto eu leio. Salmo de Davi, oração que fez quando estava na caverna. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, tu conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. Olha a minha mão direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Amém, irmãos? Vamos orar? Feche os olhos. Falar com Deus. Pai de amor, mais uma vez, nos quedamos aos teus pés como ovelhas famintas, que precisam, ó Deus, dos teus cuidados. Tu sabes exatamente o que se passa conosco, e nesta noite pedimos que tu envies a tua luz, a luz da tua palavra, para iluminar o caminho em que devemos andar. Em nome de Jesus, ó Deus, fala conosco, para o louvor de tua glória somente. Amém. Meu irmão, esta semana eu ouvi uma história muito inusitada.
uma anedota, um conto. Neste conto, conta-se que o diabo, o inimigo de nossas almas, ele cortou a corda e soltou o cavalo para que o cavalo adentrasse a plantação do vizinho. O vizinho viu aquilo e se indignou muito daquilo, e ele, com muita ira, ao ver a sua plantação perdida, foi lá e matou aquele animal, que culpa de nada tinha. Então o outro vizinho, vendo aquela ação tão agressiva, foi tirar satisfação: porque você matou meu animal, o que é isso? Não precisava tanto. E no calor daquela discussão, um vizinho tirou a vida do outro. História pesada, né, irmãos? Mas é história, é um conto, é uma fábula. O filho lá de dentro viu aquela cena e vingou o pai. E de repente aquelas casas que eram unidas se tornaram dois territórios inimigos. De repente aquelas famílias que celebravam juntas as festas se odiavam. De repente aqueles lares que congregavam e se alegravam tanto um com o outro, já não podiam se ver mais. Então alguém foi dizer a Satanás: viu o que você fez? Olha só como você destruiu a harmonia do lugarejo. E Satanás, com um sorrisinho no canto do rosto, disse: eu não fiz nada, eu só cortei a corda. Satanás precisa só de uma tesoura, o resto foi vocês que fizeram. Ah, queridos, o inimigo de nossas almas tem nos tentado a sermos piores do que imaginaríamos. Tem nos colocado um contra o outro muitas vezes, tem alimentado sentimentos controversos, tem incitado famílias, lares, amigos, gente íntima, dividido lares, dividido laços, cortado relacionamento, apenas com as suas setas inflamadas e malignas. Eu não fiz nada, eu só soltei o cavalo. Não deis lugar ao diabo. Resistiu, e ele fugirá de vós. Eis Davi aqui, no fundo de uma caverna, um soldado valoroso, um cortesão, um homem cuidadoso no trato e no relacionamento. Na sua juventude foi ungido rei de Israel, mas tocava a harpa para o rei Saul se acalmar. Alguém que tinha muitos motivos para celebrarmos a sua disposição de servir ao reino, mas ele matou o gigante Golias. Com a mesma pedrada que ele derrubou o gigante Golias, ele levantou também os ciúmes do sogro. Ele levantou a ira de Saul, que temia perder-lhe o reino. Aquele moço que merecia uma medalha de ouro no peito, estava agora servindo de alvo para lançadas que poderia receber, flechadas de um exército que até ontem eram seus amigos, treinavam e acampavam juntos. Aquele moço que era um herói de guerra se tornou a persona não grata, porque, irmãos, o inimigo colocou no coração de Saul um ciúmes aguerrido, mordaz,
venenoso, tão sórdido que era, que entregou a Davi uma filha, para que essa filha fosse uma espiã dentro da casa de Davi, para que Davi tivesse problemas. Tão sórdido que era, ele cuidadosamente perseguiu Davi para encontrá-lo com um numeroso exército, no encalço, no rastro, os melhores batedores de Israel, os homens mais treinados na arte da guerra. Eles estavam bem próximos de Davi para tirar-lhe a vida. E qual o motivo? Ciúmes. Nenhum motivo seria suficiente. Nenhum motivo é motivo grande demais para que intentemos contra a vida de nosso próximo. Mas Saul está obstinado. E aqui você encontra no versículo 1, Davi fazendo a sua cama no mais profundo abismo. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Ah, meus irmãos, o seu coração estava cheio de mágoas e sentimentos de injustiças, mas ele não se levanta diante do Deus do universo para ficar reclamando de tudo e de todos, no sentido de que eu não mereço estar nesse quadro, eu não deveria estar aqui, olha que o Senhor permitiu que se passasse na minha vida, ó Deus, como eu sou vítima dessas circunstâncias. Não, ele reconhece o drama, reconhece a trama, ele reconhece tudo de ruim que está ao seu derredor, mas ele se chega diante de Deus para elevar-lhe a oração no mais alto grau de devoção. Derramo perante ele a minha queixa. À sua presença exponho a minha oração. É a caverna de Adulão que ele está? É a caverna em En-Gedi que ele está? Nós não sabemos muito bem qual caverna é essa, mas nós bem sabemos que caverna é essa. Quem de nós já não sentiu vontade de esconder debaixo da cama, ficar trancafiado num quarto? Quem já não foi para debaixo do chuveiro chorar, para que o barulho do chuveiro escondesse o nosso pranto? Quem de nós já não teve que olhar para cima, piscando, para ver se as lágrimas voltavam para o seu curso, porque elas insistiam em revelar a nossa fragilidade? Quem de nós já não abanou ou tentou esconder, como se tivesse caído um cisco aqui, mas na verdade era um entrave na alma, era uma farpa no coração? Eis o homem que montou uma cama no mais profundo abismo, irmãos. Deus faz dessas cavernas sombrias aquecidos palácios, iluminados pela manifestação da glória dele. Bem ali, Davi orou intensamente. Deus estava colhendo as suas orações. Bem ali Deus se manifestou, onde nós recusaríamos a querer estar. Deus estava com aquele fugitivo. Bem ali, irmãos, Davi entendeu que as suas orações seriam as suas armas de defesa. O que você tem para se defender de um grande exército?
o que você tem quando a morte está rastreando você pelo caminho, está no seu encalço, o que você tem quando o rei de Israel te injuria e é injusto contra você, o que você tem, Davi, para lutar contra isso? Ele disse: eles vêm comigo com espadas e lanças e iras, e eu vou até o Deus de Israel para combatê-los com orações e lágrimas. Meu irmão, nós precisamos entender isso. O diabo precisa apenas de uma tesoura para causar as maiores intrigas, mas nós precisamos apenas de um palmo de terra para nos ajoelharmos e frearmos os intentos dele. Nós só precisamos, irmãos, de um palmo de terra onde podemos acessar o trono da graça para acharmos socorro em ocasiões oportunas. Nós só precisamos, irmãos, combater com as nossas orações e lágrimas diante do Altíssimo, sermos alistados neste combate santo que o Senhor, o próprio Deus, há de pelejar por mim e por ti. Veja bem, olha o seu desejo: derramo perante ele a minha queixa. Verso 2: a sua presença exponho a minha tribulação, quando dentro de mim o meu espírito se esmorece. Tu conheces os meus caminhos, este caminho que ando é um caminho cheio de armadilhas. Eu não tenho ninguém, ó Deus, dentro da minha casa, a minha própria esposa, ela está a serviço da adversidade. O meu próprio marido é o que me incita a sair de tua presença. O meu patrão é quem faz o meu coração ficar entristecido e desanimado da própria fé. Os meus empregados me fazem desgostar e causam grandes dissabores à minha vida, que nem percebo quantas bênçãos tu tens colocado em minha mão. O meu professor que me persegue na faculdade, o meu aluno que é um aluno que tem um pedigree de crente, mas tem uma postura leonina. Queridos, são tantas as condições desfavoráveis que querem bater em nossas portas e nas portas de nossos corações para nos fazerem sentir cada vez mais solitários. E Davi está dizendo: eu não tenho ninguém, Senhor. Mas é em momento assim que eu percebo que eu sou a pessoa que tem a maior de todas e a melhor de todas as companhias. O Senhor é aquele que me ouve, vê, olha para a minha mão direita, não tenho um batedor comigo, não tenho um escudeiro, eu não tenho quem luta por mim. Ó Deus, eu preciso de tua intervenção urgente na minha vida. Os remédios não estão fazendo efeito, as conversas não estão ajudando, o dinheiro não está me fazendo feliz, as viagens, os negócios, as aquisições que possuo, tudo isso tem a sua beleza estética e o seu valor momentâneo, mas não podem preencher-me, ó Deus. Senhor, muda a minha sorte. Na angústia, Davi ergue um memorial dizendo para Deus de suas necessidades mais intensas. Ele conta para Deus e ele não fica murmurando com os outros, até porque não tem ninguém. Ele conta para Deus sobre tudo, ele lança sobre Deus os cuidados que ele precisa receber em troco: redenção, cura e prosperidade. Ele está clamando, suplicando, irmãos, ele está gritando diante de Deus, como uma mulher bêbada, como Ana. Lembre-se, ele não pode gritar.
ele não pode clamar a plenos pulmões, ele não pode extravasar em louvores a Deus, ele não pode acordar a alva, ele não pode fazer estremecer as cadeias, como Atos dos Apóstolos nos lembram de Paulo e Silas na prisão. Ele está como uma Ana, orando contido, orando gemido. O texto não diz, mas nos é óbvio isto, porque ele está escondido, ele não quer ser identificado e nem achado, e o seu inimigo pode estar a alguns passos dele, e o que ele faz? Ele geme no absoluto ao Deus que sonda e vê todas as coisas. Você não pode saber, ele nem eu, como uma oração sussurrada faz tremer os abismos. Você e eu não sabemos como cada gota que cai do olho de um crente e bate na terra gera terremotos no inferno. Você e eu não podemos saber, irmãos, que cada garganta engasgada faz sibilar os corais dos céus. Você e eu não temos como saber quantas vezes nós gememos no silêncio dos nossos corações quando o nosso cônjuge dormia. Nós estávamos ali olhando para o teto e orando em silêncio para que as nossas vozes fossem ouvidas apenas por Deus. Você e eu não temos noção como é que isso fazia tremer os limiares e as bases do céu. Meu amado irmão, você acha que eu estou brincando ou estou sendo poético? Você acha que eu estou falando coisas de uma ternura tal? Eu estou falando da mais profunda verdade, que a oração depositada aos pés de Deus tem poderes inimagináveis, e ele geme, mas o universo treme. Queridos, veja o que lhe conforta. O verso 3 bem pode nos socorrer aqui. Quando o meu espírito estava oprimido dentro de mim e pronto para afundar sobre o peso da dor e do medo, quando eu estava completamente perdido e pronto para me desesperar, então tu conhecias o meu caminho, isto é, então foi um prazer para mim pensar que você me conhecia na sinceridade do meu coração, o caminho certo que eu trilhava e que eu não sou aquele que meus perseguidores dizem que sou. Você conhecia a minha condição em todos os detalhes quando meu espírito estava sobremodo sobrecarregado e eu nem conseguia mostrá-lo claramente. O Senhor sabia o que ia lá dentro de minha alma e me confortou. Isso me confortou, saber que você sabia disso, saber que tu sabes do que eu preciso, exatamente do que eu necessito. E eu quero encerrar com isso, irmãos. Talvez você nunca tenha ouvido falar da Armada Invencível. O ano 1588, a maior armada do século XVI e XV está rumando com seus navios para invadir a Inglaterra. A rainha Elizabeth é a rainha protestante que ocupava o trono daquela nação. Era uma derrota técnica, uma batalha impossível. 30.000 homens contra 15.000 ingleses. A esquadra da Espanha era a mais poderosa daqueles dias. Não havia como impedir a invasão espanhola.
E a rainha Elizabeth se pronunciou dizendo à sua nação: irmãos, oremos para que Deus impeça esta tragédia. Está nos registros históricos que ela conclama os súditos, conclama o povo, que ela conclama a nação a orar quando é impossível lutar. E estranhamente, irmãos, quando aquela esquadra atravessava o Canal da Mancha, tempestades vorazes bateram sobre os barcos da esquadra espanhola e fez com que barcos batessem contra barcos e barcos fossem avariados e barcos afundaram. Aquela esquadra invencível não foi páreo para um grupo de oração. E eles se retiraram, voltaram vencidos para a Espanha. Muitos dizem que foi um evento circunstancial e uma coincidência analítica, mas você e eu sabemos que quando nós entramos na caverna, que quando nós entramos nos quartos de oração, quando nós conclamamos o Altíssimo, quando nós buscamos intensamente Ele como nosso último e único recurso e o mais elevado dos recursos, você e eu sabemos o quanto Ele é bom, irmãos, e o quanto Ele tem dispersado os nossos adversários, afundado os barcos que podem invadir a nossa história e destruir o nosso ânimo, o quanto Ele tem mandado as tempestades varrer os nossos inimigos, aqueles que nos querem mal, nem chegam a se aproximarem. Você e eu não tem noção de quantas mães estão ajoelhadas exatamente neste momento, dizendo: Senhor, não permita que o inimigo aporte naquele solo santo. Não permita, Senhor, que invadam os exércitos aquela alma piedosa. Não permita que aquele professor universitário demova a fé do coração do meu filho. Não permita que aquela riqueza que ele está adquirindo agora com um novo emprego o afaste da fé. Não permita que agora que ele é alguém bem-sucedido, pense que não precise mais do Senhor. Não permita que aquele casamento seja destruído pelos dados inflamados do maligno. Você e eu não temos noção de quantas Elisabetes têm se levantado em nosso favor, de quantos pais e quantas mães têm orado fervorosamente para que Deus mande o socorro, mande a ajuda. E todos nós sabemos que Davi saiu daquela perseguição para se assentrar no trono de Israel. E todos nós sabemos que a Inglaterra foi liberta de uma derrota irreversível. E todos nós sabemos que você e eu eram pessoas sem esperança num mundo caótico, até que Deus enviou a nosso favor o Filho dele para mudar a nossa história. Bem disse Jó: Ele sabe o meu caminho, provando-me, serei como o ouro refinado. O mesmo Davi, no Salmo 31, fala: eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma na angústia. Deuteronômio do próprio Moisés conta ao povo: pois o Senhor teu Deus te abençoa em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Eu não sei o que te empurra para o quarto de oração, nem para as suas cavernas de inquietude, mas eu sei exatamente o que pode te tirar de lá. Se o inimigo de nossas almas precisa de uma tesoura,
Você só precisa de um palmo de terra para se ajoelhar e falar com Deus. Se esquadras invencíveis estão em seu encalço, o nosso Deus caminha sobre a tempestade. E Ele é capaz, irmãos, de nos dar vitórias impossíveis. Se você entrou aqui nesta noite achando que a sua vida cristã é um faz de conta, o Senhor Deus nos mostrou hoje um evangelho do tudo posso naquele que me fortalece. É para você, meu irmão, é para mim. E nós vamos orar. Qual é a situação que te empurra? Qual é o seu drama? Conta para Deus. Fala para Ele: Senhor, não tem ninguém que pode me ajudar nessa, mas se o Senhor se levantar, eu saio daqui para ser uma testemunha viva de que não há Deus como o Senhor. Me livra para que saibam que o Senhor é incomparável. Que a minha vida sirva de testemunho para que as pessoas vejam o único que pode tirar o homem do mais profundo abismo e colocá-lo de pé, com a consciência em paz, na congregação dos santos, adorando o Senhor pelo que tu és e pelo que tu fazes. Vamos orar. Feche seus olhos, coloque diante de Deus a sua causa, a sua aflição. Sopra, Senhor, em nosso favor, para que saibam que Tu és o nosso alto refúgio. Sopra, Senhor, em nosso favor, para que o mundo veja e trema. Sopra, Senhor, em nosso favor e dissipa as névoas, desbarate os exércitos. Sopra, Senhor, em nosso favor e exalte o Teu nome. Sopra, Senhor, em nosso favor e arrefeça o fogo que quer consumir os nossos corações. Ó Deus, sopra em nosso favor, Senhor. Em nome de Jesus, acolha-nos, ó Deus. Abençoe aqueles que estão se sentindo desanimados, empobrecidos, carentes. Sê com aqueles que estão se sentindo, ó Deus, no mais profundo abismo, que Ele possa fazer lá a cama e descansar no Senhor, porque até lá a Tua mão haverá de nos suster e nos guiará para sempre. Ó Deus, não importa onde estejamos agora, quando começarmos a Te invocar, ali será o céu em nossos corações. Nós Te amamos, ó Deus.
Dai-nos comer e beber, porque a caminhada é longa, mas não é uma caminhada solitária. Tu estás conosco. Ainda que um exército se acampe contra nós, não temeremos. Ainda que contra nós estourar a guerra, não temeremos. Tu és, ó Deus, a nossa luz, Tu és a nossa fortaleza. O anjo do Senhor acampa-se ao nosso derredor. Nós corremos mesmo é para a sombra de Tuas asas e dizemos: meu Deus, onipotente, meu escudo e baluarte, Deus meu em quem confio. Obrigado, Senhor, porque Tu estás aqui. Consagra o pão e o vinho para celebrarmos a nossa salvação, porque nós não moramos em cavernas. O Deus eterno é a nossa habitação. Tu estendes os braços por debaixo de nós e nos sustenta. Obrigado, Senhor, porque as nossas lágrimas de oração são capazes de fazer as maiores revoluções deste mundo, para o louvor de Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção apostólica, irmãos, amada Igreja do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e o consolo do Espírito Santo repouse sobre vós e permaneçam pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe você, sua família, seus projetos. Não saiam daqui sem se cumprimentarem com a paz de Cristo. Pegue na mão do seu irmão e diga para ele: Deus te abençoe, em nome de Jesus.